Meus amigos, que goleada absurda que a gente viu hoje. O Bayern meteu simplesmente um 8-1, trucidou o Wolfsburg e não tomou nenhum conhecimento do Wolfsburg. De novo, 8-1. E antes da gente começar a análise desse vídeo, eu tenho uma coisa muito importante para dizer também sobre o Bayern, mas antes da análise do jogo em si, eu tenho que dizer para vocês a mensagem talvez a mais importante desse vídeo, além da análise. Mas aproveitem esse Bayern de Munique. Aproveitem cada segundo dessa versão desse Bayern de Munique do Company. Porque esse é um time histórico. Essa é uma das melhores versões da história do Bayern. Se é que não é a melhor. Ah, mas como saber qual é a melhor versão da história? É difícil, né? Tem os Bayerns que eu não vi, né? Muito antigos. Tem 2013, 2020, versões históricas. E esse que tá caminhando pra pelo menos estar no mesmo patamar que esses caras. Que essas outras versões do Bayern. Quem jogou mais bola é difícil, e esse Bayern é até difícil você falar que cravar que já é um Bayern histórico, porque ainda tem muita temporada pela frente. Mas em questão de nível de jogo, esse Bayern tá pelo menos no mesmo nível que os melhores Bayerns da história, os Bayerns que ganharam Champions. Pelo menos no mesmo nível, se é que não tá até melhor. E eu não tô dizendo nem só por conta do 8-1, porque uma goleada todo mundo pode fazer. Até o Tuchel conseguiu golear tendo o Bayern de Munique em mãos. Mas é a temporada inteira. E hoje, de novo, ó, o Bayern sem Kimmich, o Bayern ainda com alguns desfalques e conseguiu meter um 8-1. Então assim, cara, o Bayern hoje é o melhor time do mundo. Acho que junto com o Arsenal, eu até coloco o Bayern um pouco acima a temporada do Bayern, do Arsenal, se a gente for ver o nível de jogo. Mas o Arsenal, querendo ou não, venceu do Bayern e a Premier League é mais difícil que a Bundesliga. Então eu acho que a gente pode colocar os dois melhores times do mundo. E o que eu queria dizer pra vocês, esse Bayern, o nível que tá jogando é um nível histórico, assim, é um dos melhores Bayerns da história, se não o melhor. Mas tem uma coisa. E o que eu vou dizer agora não é só como torcedor do Bayern, porque eu torço pro Bayern, mas não é só como isso. É como fã de futebol. Esse Bayern precisa ganhar títulos para ser marcado na história. Porque não adianta nada. Obviamente adianta porque a temporada vai ser muito divertida de assistir, vai ser muito prazeroso pro torcedor. Mas não adianta nada o Bayern jogar nesse nível e não ganhar títulos. Porque no final as pessoas esquecem. E quando eu digo de títulos, eu não falo só de Bundesliga e Pokal. Porque, cara, se o Bayern ganhar essas duas taças, vai ser uma temporada de sucesso, ainda mais pela performance do Bayern. Mas eu acho que o Bayern nessa temporada precisa. O Bayern tem que ganhar a Champions. O Bayern não é só ganhar a Champions, todo ano precisa, né? Mas esse Bayern principalmente, porque, cara, não dá pra dizer se o Bayern vai ganhar a Champions ou não. Tem vários excelentes times, como o Arsenal ou outras equipes que têm muito potencial e que podem crescer de performance nessa segunda metade de temporada. Então não é fácil ganhar a Champions, tem ótimas equipes, várias ótimas equipes. Mas esse Bayern precisa ganhar essa Champions, porque o meu medo é, assim, cara, de qualquer jeito, vai ser extremamente divertido e prazeroso assistir esse Bayern se continuar mantendo esse nível. Até o final da temporada vai ser uma temporada, na minha opinião, um dos melhores Bayerns que já vi na minha vida. Se não for o melhor. Mas se não ganhar Champions, daqui a alguns anos as pessoas vão esquecer. Porque, infelizmente, a Bundesliga e o campeonato alemão, todas as competições alemãs, né, são muito desvalorizadas pelas pessoas, porque o nível de competição não é tão alto. Eu nem acho que seja tão baixo que nem as pessoas falam. Eu acho que a Bundesliga é melhor do que as pessoas pensam. Mas como o Bayern ganha quase todo ano, todo mundo acha que a Bundesliga é um lixo. Não acho que seja. Até acho, na verdade, que nesse ano o nível caiu um pouco. Mas se o Bayern ficar só com a Bundesliga e a Pokal, vão desvalorizar. Vão achar que é só mais um ano que o Bayern ganhou as competições domésticas. E não é só mais um ano. Se o Bayern ganhar, até nessa temporada tem chance de... Não quer dizer que vai conseguir e nem quer dizer que precise conseguir. Mas tem chance do Bayern bater o recorde de pontos. Tem chance do Bayern ganhar invicto. Então não vai ser só mais uma temporada. Mas, de novo, não é só mais um Bayern que vai ganhar a Bundesliga porque vai ganhar. Eu tenho certeza que vai ganhar. É praticamente impossível perder. Se perder, é a maior pipocada da história do futebol.
Então, assim, não é só isso. Essa versão do Bayern é histórica e precisa ganhar taças, porque senão as pessoas daqui a 5, 10 anos vão esquecer de como esse time foi maravilhoso. Esse time só vai ficar realmente marcado na história, como vem merecendo ficar, se ganhar a Champions. Essa é a grande verdade. E obviamente, como eu disse, até esse momento da temporada, o Bayern vem jogando um futebol absurdo, mas precisa continuar, né? Não adianta nada fazer uma primeira metade de temporada sensacional e depois cair de nível, né? Ainda tem metade da temporada pra terminar. Mas até agora é um Bayern histórico. Até agora. E falando de agora, vamos falar do jogo de hoje e analisar a partida. Eu já queria falar, foi um primeiro tempo difícil, até engraçado, né? Se você olhar o placar 8-1, se eu chegar e dizer, o Bayern venceu de 8-1, mas o primeiro tempo foi difícil, vocês vão rir da minha cara, mas o primeiro tempo foi um tempo que o Bayern foi ok, não foi nada de mais, nada de menos, foi ok, e o Wolfsburg fez um jogo bom pra muito bom. No segundo tempo, foi um jogo excelente do Bayern, foi literalmente o rolo compressor, e foi um Wolfsburg desastroso. Então, primeiro tempo, mais ou menos do Bayern e mérito do adversário. Segundo tempo, muito mérito do Bayern e um Wolfsburg também que facilitou demais. Os caras foram péssimos. Sobre o primeiro tempo, que é onde eu tenho mais coisa pra falar. O Bayern consegue. O jogo começa mais estudado e o Bayern abre o placar muito cedo num gol contra em uma bela jogada do Luis Dias com o Stanisic, né? Um belo passe enfiado do Stanisic, que jogou muito bem hoje. O Luis Dias faz uma jogada individual, consegue achar um gol contra pro Bayern. Um gol muito cedo. Daí, eu vi os narradores falando que o Bayern teve um começo de jogo muito bom. Eu acho que foi, o Bayern criou chances, podia ter feito 2-0 com um belo passe do Olise pro Luis Dias. O Luis Dias perdeu um gol, mas ele tava meio desequilibrado, acontece. De qualquer jeito, o Bayern podia ter feito 2-0. O Bayern tava conseguindo criar algumas chances promissoras, principalmente escapando da pressão do Wolfsburg. Mas o Wolfsburg, em alguns momentos, já estava dando indícios de encaixe de pressão no Bayern. Teve um lance ou outro que o Bayern errou na saída de bola ali, só que o Wolfsburg, na hora que foi fazer o ataque, o Bayern corrigiu o erro rápido. Mas o Bayern tinha errado algumas vezes, até que no erro fatal, né, o Bayern tenta fazer um chutão, a bola volta no meio de campo, né, faz um ping-pong no meio de campo, o Bayern tentando sair da defesa. O Bayern tá bagunçado, descompactado, e uma bela jogada individual e coletiva do Wolfsburg, eles fazem 1-1. Depois dali, o que acontece? A marcação do Bayern não funciona direito, a marcação-pressão do Bayern. O Bayern não pressiona com tanta intensidade e ainda tem um desencaixe de marcação. Por quê? O Olise vai marcar o Kolyrakis, né, o zagueiro do Wolfsburg. E daí quem marca o lateral é o Leimer, só que de vez em quando ele chegava meio atrasado. E além disso, o Wolfsburg estava usando muito o goleiro para sair com a bola. Então alguém tinha que marcar o goleiro. E daí, nisso, fazia mais um cara ficar livre. Então a pressão do Bayern, por não ser muito intensa e por estar meio desencaixada, o Bayern não estava conseguindo roubar muito bem a bola. E o Wolfsburg conseguia atrair o Bayern e depois fazer bola longa. Tava dando dificuldade aí, o Bayern não estava conseguindo recuperar tão rápido a bola. E ao mesmo tempo, a marcação do Wolfsburg, depois do gol deles, encaixou muito bem. E o Bayern não estava conseguindo sair com a bola, tanto por méritos do Wolfsburg, que estava marcando muito bem, mérito deles, mas o Bayern também estava muito errático. Eu até achei que nesse período que o Bayern estava sofrendo, eu achei que o Pavlovic não estava jogando muito bem. O Bischoff também, mas principalmente o Pavlovic. Eu não gostei muito desse momento do Pavlovic. Eu acho que depois ele melhora na partida, mas o começo de jogo do Pavlovic não foi muito legal. E o Bayern sofrendo com a marcação. O Wolfsburg estava bem. Conseguiram até ter um chute de fora da área. Mas o mérito do Bayern sofreu, mas não concedeu muitas grandes chances, entendeu? Então o Bayern levou um gol, mas controlou o mau momento até que bem. Para ser o mau momento, não foi tão ruim. Depois, o Bayern consegue umas boas paradas que deixa o Bayern respirar um pouco mais, deixa o Bayern ter um pouco de posse ofensiva e o Bayern começa a controlar mais o jogo a partir dos 25 minutos, quando o Wolfsburg também cansa um pouco da marcação-pressão deles, que estava muito intensa, e diminui um pouco o ritmo. Daí o Bayern começa a controlar mais o jogo, e daí teve um detalhe tático, que foi até que interessante hoje, né, que eu queria comentar com vocês, que ajudou muito no segundo gol. O quê? Hoje, né, o Wolfsburg foi um time que veio pressionar muito o Bayern. Então o Bayern precisava de qualidade na saída de bola para escapar da pressão.
E quem que faz isso muitas vezes em jogos que o Bayern sofre pressão? O Harry Kane. Então o Harry Kane, se a gente for ver hoje, ele saiu muito da área. Ele quase não jogou de 9. Ele jogou muito longe do gol. Ele veio muito ajudar o meio de campo. Só que o Harry Kane estava sendo muito visado, né? E esse negócio do Harry Kane no meio de campo hoje aconteceu também por conta do desfalque do Kimmich. Então o Kompany reforçou o meio de campo com o Harry Kane. Só que ele estava sendo muito visado, principalmente na faixa do meio de campo. Daí, no momento que o Bayern começa a controlar um pouco mais o jogo, tem um lance, um dos poucos lances, que o Harry Kane, em vez de voltar só pro meio de campo, ele volta lá para a linha de defesa. Daí ele acha um belo passe para a transição ofensiva do Bayern, o Olise faz uma ótima jogada ali, dribla o marcador, cruza, um cruzamento excelente pro Luiz Dias fazer o 2-1 de cabeça. Depois disso, o Bayern continua melhor, controlando mais o jogo, e termina o primeiro tempo. Então assim, o Bayern sofreu no primeiro tempo em determinado momento, mas depois conseguiu se recompor, conseguiu controlar mais a partida. Foi um primeiro tempo duro, foi um primeiro tempo mais difícil, mas o Bayern soube viver ao mau momento. Não foi um primeiro tempo muito bom, mas o Bayern soube viver e ainda assim conseguiu fazer uma vantagem. Então, até no primeiro tempo que o Bayern não foi tão bem, não foi ruim, mas também não foi tão bem, o Bayern conseguiu ter um gol de vantagem. Daí, no segundo tempo, o que acontece? O Bayern volta com outra energia, o Bayern volta no modo rolo compressor ativado e o Wolfsburg volta muito mais ou menos. Então o Bayern cresce muito logo depois do intervalo e o Wolfsburg cai um pouco. O Wolfsburg cai, só que eles nem voltaram tão péssimo, só que assim, eles já começam, levam um gol no começo do segundo tempo, acho que foi do Olise, né, se eu não me engano. Depois, 3 minutos depois, tem mais um belo passe do Kane pro Olise, que ele dribla o marcador, um drible excelente. Cruza, outro gol contra do Wolfsburg, que eu até achei que podia ter sido o gol do Luiz Dias. Então 4-1, muito rápido. E daí, cara, cada gol que o Bayern foi fazendo no segundo tempo, o Wolfsburg foi apagando na partida. Realmente, assim, cada gol que o Bayern fez, os caras caíram de ânimo, os caras bagunçaram, os caras pareciam mortos em campo. Foi um segundo tempo desastroso, horroroso do Wolfsburg. Foi simplesmente péssimo. Cada gol que eles levaram, eles pioraram. Eles até tiveram uma chance, né, numa bola parada, de fazer o 4-2, mas o Neuer fez uma defesaça. Depois disso, em uma falta lá no campo de defesa do Bayern, eu não entendi o que aconteceu, eu não entendi se o juiz tinha chamado um cara do Wolfsburg pra conversar, eu não entendi, sei que eles reclamaram muito do lance, mas num lance de bola parada, que o Wolfsburg estava totalmente desligado, um belo passe do Goretzka, achou o Harry Kane, que eu achei que podia ter feito gol, né? Ele tava cara a cara com o goleiro, mas ele quis ser gentil com o Guerreiro e deu o passe, 5-1. Depois teve um gol mais 18 do Harry Kane, assim, cara. Pra não ficar falando palavras aqui que vão cair meu vídeo, eu vou dizer que foi um chute perfeito do Harry Kane, pra não dizer que outras coisas que combinam com um gol mais 18. Que assim, cara, que chute do Harry Kane. Depois tem mais um gol do Olise, no finalzinho do jogo um gol do Goretzka, mas basicamente, cara, segundo tempo o Bayern voltou com tudo e o Wolfsburg, cada gol que foi levando foi piorando e simplesmente, cara, um segundo tempo desastroso deles e o Bayern soube se aproveitar muito bem e fez o 8-1. Basicamente é isso, destaques individuais que eu queria falar. Eu quero falar principalmente hoje do ataque, tá? Eu queria começar com o Leonard Kohl, que eu acho que foi o principal destaque negativo do Bayern hoje. E eu não quero martelar o Kohl negativamente. Eu não quero que a gente fique xingando ele aqui, tá bom? Não é esse o intuito. Mas hoje ele não jogou bem. No caso, hoje ele ficou muito sumido. Eu nem lembro direito dele em campo. Hoje, basicamente, o Bayern não tinha o meio atacante. E eu não tô aqui pra acabar com o Kohl, porque é um garoto de 17 anos, ele pode oscilar, ele pode fazer jogos ruins, acontece, e ainda a gente sabe, né, que essa semana foi muito conturbada. Por isso que eu não quero botar mais fogo. Mas por que eu tô falando que o Kohl jogou mal hoje? Primeiro, porque acontece. Segundo, porque mesmo com o Bayern sem meio atacante até o 4-1, né, porque depois ele sai e daí o Guerreiro entra, o Guerreiro que faz o 5-1, mas até o 4-1, cara, o Bayern jogando com sem o camisa 10, basicamente, o Bayern sem camisa 10, fez 4-1 no Wolfsburg, assim, é impressionante. E isso que tá sem o Kimmich também. Então, assim, cara, o Bayern, essa temporada tá tão mágico que até quando o Bayern tem alguma coisa negativa, parece que o resto se sobressai e tudo dá certo. Mesmo quando tá na dificuldade, as coisas dão certo, assim, é impressionante. O Bayern, entendeu? Isso eu quero falar. Daí eu queria falar do Harry Kane, que
Hoje eu achei que ele foi muito visado em certo momento, mas quando ele conseguiu um espacinho, ele achou dois passes que deram transição ofensiva pro Bayern e que resultaram em gols. Além disso, ele deu uma assistência e fez um gol sensacional. Então, cara, não sei se foi o melhor jogo do Harry Kane, porque ele, em certo momento, ele tava muito preso na marcação do Wolfsburg, mas quando ele apareceu muito bem. E os principais dois destaques do jogo de hoje vai para Olise e Luiz Dias. Não tem como falar de outros jogadores. Cara, eu acho que hoje o melhor jogador foi o Olise. Era para cada um ter saído com 2 gols e 2 assistências, né? Mas aquele gol contra que deram no segundo tempo, né? Eu achei até que foi gol do Luiz Dias, que daí seria gol dele e assistência do Olise, mas de qualquer jeito. Cara, independente de quantos gols, quantas assistências que eles fizeram, né? 2 gols do Olise, uma assistência, 1 gol do Luiz Dias, 2 assistências dele. Cara, que partida sensacional. Isso que eu tô falando. Hoje, os dois, assim, cara, eles literalmente destruíram o jogo. Luiz Dias e Olise desequilibraram a partida, decidiram o jogo. Eles trucidaram o Wolfsburg. Assim, cara, eles botaram o jogo no bolso. Luiz Dias e Olise. Principalmente o Olise. O Olise hoje, toda vez que ele tocava na bola, ele dava um passe pra criar uma grande chance e ainda fez 2 gols, assim, cara. O tanto de chance que o Olise criou do nada, tanto de passe sensacional que ele achou, foi incrível. E hoje também o Luiz Dias criou muitas jogadas, fez gol. Assim, cara, outra partida fenomenal do Luiz Dias. Eu acho que o Olise foi o melhor, porque eu acho que ele teve mais lances de brilhantismo, um volume maior de jogadas, mas os dois, tudo que eles tocaram hoje virou ouro. Luiz Dias e Olise botaram o jogo no bolso. A defesa foi bem, né? Eles sofreram um pouco naquela pressão do Wolfsburg, mas foi o time inteiro. O meio de campo, eu acho que o Pavlovic não fez o melhor jogo dele. Eu acho que quando o Bayern cresceu, ele cresceu junto, mas o meio de campo teve um momento que sofreu bastante, mas depois a gente sabe o que aconteceu, né? Quando o time faz 8-1, é difícil você criticar alguém, quando o time ganha de 8-1. Então, assim, uma boa partida. O Neuer teve aquela jogada de bola parada do Wolfsburg, ele fez uma defesaça, mas não foi tão exigido. E é isso, cara. O Bayern venceu de 8-1. Agora, 44 pontos em 16 jogos. Tá 11 pontos na frente do Dortmund. Então, assim, cara, o Bayern já é campeão da Bundesliga. Só uma pipocada extraordinária, assim, pro Bayern perder essa Bundesliga, vai ser campeão. E a importância desse jogo, além do ânimo, né? Porque, 8-1, obviamente, todo mundo ganha confiança. Além da confiança dessa goleada, é importante por quê? Porque o Bayern precisa de vantagem na Bundesliga para conseguir, na reta final da temporada, focar só na Champions. Porque se o Bayern tiver muito disparado na Bundesliga, pode colocar só os reservas na Bundesliga e colocar os titulares descansados na Champions. Então, uma vantagem muito importante e o Bayern vem abrindo e vai ser campeão. Então, assim, cara, mais uma vitória. E a primeira partida do ano, a volta da pausa de inverno, não poderia ser melhor. Isso que eu tenho que dizer, assim, não, eu acho que é impossível ser melhor. Só se fosse 8-0. Mas, assim, sensacional e eu acho que não tem um torcedor do Bayern triste hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!